escultura do modernista Vitor Brecheret tem 11 metros de altura, quase 44 de profundidade. São 240 blocos de granito, pesando 50 toneladas cada um. O monumento às bandeiras é gigantesco, assim como toda a problemática que ele carrega. Afinal, retrata uma cena que mostra as expedições dos bandeirantes colonizando o interior do país e escravizando povos indígenas. Uma obra que fica em frente ao parque mais popular da cidade, o Ibirapuera. Olha aí, nosso idioma originário. São Paulo hoje repensa seus heróis, mas ainda assim é inegável a força do traço de Brecheret. A escultura é reconhecida em qualquer lugar do país. Quem vê essa imagem sabe que é de São Paulo. E esse é um dos propósitos da arte pública. Por ser acessível a todos, é facilmente identificada e, melhor, gera discussão. Como é que a gente define arte pública? A arte tem sido um conceito contemporâneo também bem líquido, para usar uma expressão também contemporânea. E a gente tem todo tipo de escultura, mural. No espaço público tem muita coisa. E o espaço público entende-se que é esse lugar de passagem, então onde as pessoas podem fruir essa obra de arte. O monumento às bandeiras, também chamado de empurra-empurra, né? Aqui em São Paulo, também é o apelido da obra de arte. Ele é um monumento que está dentro desse grande grupo de obras de arte que fazem uma certa apologia a um determinado tempo, né? A um determinado modo que hoje muita gente vai dizer assim, bom, será que a gente tem que ter escultura de genocida e de gente que era escravocrata, né? Então tem tantos anhangueras enfim, pela cidade toda, o Borba Gato com uma espingarda, né? Não à toa as pessoas colocaram fogo no Borba Gato, picharam o monumento às bandeiras, e essa discussão é bem contemporânea, porque apesar de ser um cartão postal, será que é esse cartão postal que a cidade quer manter? E o que se faz se não? Coloca isso num museu e contextualiza? Contextualiza na rua? É possível contextualizar na rua? O que se faz com isso hoje em dia? Essa é uma questão colocada. A gente ainda convive com essas esculturas, essas obras de arte que estão aí desde o século passado, mas talvez seja a hora de rever essas obras, colocar mais diversidade, trazer um pouco de um pensamento mais contemporâneo. Hoje a gente vê as pessoas, os ativistas fazendo arte, fazendo performances. Assim como os museus foram mudando, as cidades também precisam ir mudando. 70% dos brasileiros nunca foram num museu. Então a obra de arte em geral ela é entendida como em cima de um pedestal, né? Então você não pode tocar. As pessoas entendem que a arte é isso, que está lá no museu e está num lugar meio inacessível. Quando a obra desce do pedestal e vem para a rua, ela está integrada no ambiente das pessoas. E aí é um lugar de conflito também. Obras que não são bancos, mas as pessoas sentam. A gente está no Jardim das Esculturas aqui do MAN, tem 30 obras selecionadas, e aqui é um caso muito interessante. O José Rezende é um artista que fez uma obra que tem ali, é uma obra de metal, que ela é de pé e serpenteia assim, um pouco o caminho ali. Mas tem uma tradição aqui do Parque do Ibirapuera, que quem passa por ali e conhece essa tradição, ou aprende vendo as pessoas que estão fazendo isso, que se você jogar uma pedra na obra de arte, ela faz um som parecido com um raio laser, assim. André, pode fazer isso, André? O MAN, quando fez... Pode fazer isso sim. O MAN, quando fez 30 anos do Jardim das Esculturas, fez um debate sobre isso aqui. Tipo, as pessoas se apropriaram desse espaço, tipo, e falando assim, é um negócio que acontece mesmo, todo mundo joga pedra, vamos manter isso aí, que é legal. Guerra de raio laser, né?
Imagina um monte de gente tacando ao mesmo tempo. Piu, piu, piu. Só imagina Ai, um monte. Joga uma pedrinha. Barulhenta minha. Faz parte do espaço público essa interação com a obra de arte. O artista pode ter pensado alguma coisa, mas elas vão usar aquela obra, vão interagir com a obra como elas quiserem, como elas se sentirem felizes fazendo isso. E isso é o mais legal da obra do espaço público. Avenida Paulista com a Bela Sintra. Típica obra que está muito bem localizada na cidade e mesmo estando muito bem localizada na Avenida Paulista, é isso como você falou, né? Milhares de pessoas passam aqui, mas eu duvido que a maioria, na verdade assim, eu acho que muito pouca gente se dá conta que aqui nessa esquina tem essa obra da Maria Bonomi que é emblemática, uma das primeiras obras públicas dela na cidade, né? E eu acho que ela é um exemplo muito bom dessa obra pública que ela praticamente se mistura com a cidade, né? Inclusive ela é feita de concreto, nessa cidade de concreto, no meio da avenida, sei lá, o símbolo da cidade. Esse é um caso típico, né, de obra pública, mas que foi encomendada pela iniciativa privada. Ela está num prédio particular, foi uma encomenda, né, que foi feita do arquiteto. Mas aí quem aproveita é a população, porque ela está do lado de fora. A arte pública, ela está sujeita à chuva, à depredação, e mesmo assim ela dura, né? Então a Bonomi ela pensa muito nisso. Eu acho muito legal o trabalho dela, que a obra pública dela não é simplesmente uma decoração no espaço público. Ela pensa o local, onde que ele vai ficar, como que ele vai ficar. Ela é pensada para o público. Não é uma estátua que você coloca num pedestal, numa praça, numa esquina, assim, não. Ela é, antes de mais nada, o estudo de quem vive nesse lugar, quem vai passar por lá, o que eles esperam e aonde eles se ligam. Essa que é a arte pública, ela intervém na vida das pessoas. Ela passa a ser uma amizade, um relacionamento. Estar no ateliê do artista é como visitar suas ideias, ver a obra pelo lado de dentro, conhecer o processo criativo, os acertos, os erros, o que vingou, o que ficou deixado para trás. Esse lugar aqui é de trabalho, de experiência, de amor, de raiva. É um espaço íntimo de onde saem os projetos que depois ficam íntimos para a gente. Vão parar no metrô, na praça, no meio do nosso caminho. É um lugar onde só tem coisas que me fazem fazer outras coisas. É um lugar de soluções e também de milagres, né? Porque está cheio de milagres aqui, coisas que acontecem que de repente você pensa. Mas é tudo muito simples, muito casual, é igual a qualquer outro lugar. Só que para mim é uma espécie de pequena alma. Então aqui há um encontro da mão com o resto, com a proposta. Porque a ideia nasce, tudo bem, vai para o coração, vai para a mão e aí passa para a matéria, né? E 90 anos é o quê? 90 anos é definitivo, porque você não pode voltar atrás, mas também não sabe quanto pode ir para frente. Então é um momento de grande responsabilidade, porque você se pergunta se eu estou aqui porque alguma coisa tenho que passar adiante e tenho que dizer, É uma luta que não se fechou, que está aberta. Então você tem que cooperar para que as coisas cheguem a ser o que devem ser. São Paulo é uma das cidades, como, aliás, cidade do México também, que mais tem obras de arte pública nas praças, porque houve um empenho em produzir para a população ficar íntima do gesto artístico e a arte não estar só no museu, no colecionador. No caso da
Epopeia Paulista, nós trabalhamos com autorias, todo mundo foi autor. Não tem uma autoria mais, tem uma ideia que é colocada e todos realizam. Pessoas que passavam, foi mais de 1000 pessoas. Você está falando que está na estação... Na Estação da Luz, né? a obra que está na Estação da Luz. 1000 pessoas trabalharam nessa obra? Trabalharam. É o número que recebi da USP que nos abrigou. Ela nos cedeu um espaço, porque era um espaço, uma obra gigantesca, e nós fizemos ela lá aos poucos. A ideia era... Pegamos um livro dos objetos achados e perdidos durante 100 anos nos trens que chegavam na Estação da Luz. Então existia, por exemplo, um vestido de noiva, uma cadeira de rodas, uma dentadura, uma faca, uma galinha. Um monte de coisas estavam nessa lista. E isso foi dito aos participantes. Essas pessoas que vinham habitualmente, tinham os contratados, tinham acho que 12 contratados e o resto era a população que vinha. Porque não é uma coisa que o artista vai fazer, é convocado a resolver um problema que não é um problema, mas é um aconchego que se quer criar, um significado que se quer dar a algum local. Essa bancada aqui tem história mesmo. Essa bancada tem história, sim. Eu fiz tudo nessa bancada e faço, né? É um trabalho de registro, mas é um registro de energia, né? A gente coloca energia para fazer os cortes. Isso daqui poderia ter 20 metros por 20. Entende? Então, começa assim. E você faz maquete de tudo, Eu né, faço maquete de tudo. Essa aqui é o Páginas. E daí é uma obra giratória que o vento move ela, né? Então... As páginas. Hoje está no Parque Ecológico do Tietê. Diz que é muito gostada pelas crianças. Ah. Ela tem, acho que, uns 6 metros de altura. Olha que beleza. E essa aqui é uma que está em andamento, que é muito triste. Essa é uma representação da menina Ellie. Aquela menina que foi violentada na prisão, né? Cada pedaço representa uma violência. Uma violência. São Paulo hoje é a maior cidade do Hemisfério Sul. Aqui se concentra mais da metade de toda a coleção de arte pública do país. Felipe, São Paulo é gigantesca, né? 12 milhões de pessoas nessa cidade, 9 milhões de carros. Não à toa tem obra pública no meio da avenida, né? Pois é, né? Eu acho que São Paulo tem muita gente, tem muito espaço também, tem muito espaço para obra pública. E hoje a gente está aqui, né, nesse lugar que é isso, um canteiro central, que em várias vias da cidade é meio desocupado, não tem nada dentro desse espaço central, né, entre as avenidas. Mas aqui em frente ao Centro Cultural São Paulo, a gente tem essa obra da Tomiotaki aqui, que é o monumento aos 80 anos da imigração japonesa. São essas 4 ondas, né? Cada onda representando uma onda migratória japonesa aqui no Brasil. A cidade de São Paulo, ela é muito rica em obras públicas dos mais variados tipos, né? Então a gente está vendo uma escultura grande aqui, você vai ver esculturas menores, esculturas clássicas mesmo, né? Estátuas, você vai ver bastante mural também em São Paulo. Então acho que assim, São Paulo está bem servida de arte pública. E no metrô tem tudo isso, né? Tem mural, tem escultura. Eu costumo dizer que é um grande museu cujo ingresso é uma entrada de metrô. Verdade. O metrô de São Paulo tem mais de 100 quilômetros de extensão e um acervo rico em obras de arte. Mais de 90 peças. São esculturas como a de Francisco Brenan, mas também instalações, painéis, murais. Então aqui na Consolação, estação que está embaixo da Vida Paulista, tem a Tomiotaki. São 4 painéis aqui que fica
de frente praticamente para as pessoas que esperam o metrô chegar, uma distância que você estaria num museu, né? Então é isso, é uma observação mesmo. Então você espera 1, 2 minutos o trem chegar, é o tempo de você observar uma obra de arte da Tomiotaki aqui, primavera, verão, outono, inverno, cada cor correspondente a determinada estação. Olha, de cara! Caramba! Que legal! É que é legal, né? Que já tem uma plaquinha que o metrô colocou. Então, perdido você não fica aqui. Você sabe exatamente quem é o autor dessa obra. É um pouco também a origem do Arte Fora do Museu. Quando a gente percebeu que na cidade de São Paulo, as obras públicas, como a gente acabou de ver da Maria Bonomi, né? Não existe uma marcação, uma plaquinha identificando. A gente lança o site justamente para isso, para preencher essa lacuna. Então a gente começou a fazer essas plaquinhas no digital, no site. E o Brenan, muita obra pública ele fez, né? Se a gente é pensar no símbolo Recife, de Recife, né? Eu acho muito curioso que é o seguinte, né? Acho que talvez a obra que já é um símbolo de Recife, que é o obelisco ali na... É o Marco Zero ali. É o Marco Zero, exatamente. Olhando para o mar, né, você vê a obra dele, que é essa obra icônica. Olha aí, de Cavalcante. Isso aqui um dia foi um jornal, né? Então isso daqui é um retrato do... O jornal hoje está acabando, praticamente você não vê mais jornal nas bancas. Mas aqui você vê como é que era feito o jornal. Então tem a prensa, tem inclusive... Isso aqui já não existe mais, né? Que é a pessoa vendendo o jornal na rua, né? É, aqui ficava a sede do Estado de São Paulo, né? É, depois veio o Diário de São Paulo para cá também. E hoje é um hotel, né? Hoje é um hotel. E é isso, também é um prédio icônico da cidade, né? Se você olhar ele é muito bonito. Aqui mesmo atrás a gente vai ver que tem alguns ladrilhos que estão faltando, né? Que é isso, obra de arte no espaço público você sofre com o tempo, com poluição, com depredação. E aí fica aquela questão que a gente se levanta desde que a gente começou a fazer o Arte Fora do Museu, na verdade, que é quem são os responsáveis por essa manutenção. É o poder público, é o dono do prédio. São obras de renome que poderiam estar em qualquer coleção e se estivesse na coleção seriam muito mais bem cuidadas. No meio do caminho tinha uma obra de arte, literalmente. Aqui pisamos nela. Em todo o calçadão, em frente à Biblioteca Mário de Andrade, no centro de São Paulo, está escrita em vários idiomas uma única palavra, lida apenas do alto. Essa avenida é linda. E aqui a gente chega na calçada da Mário de Andrade, onde a gente vê esse monte de ponto cruz aqui, que alguns acharão que é só padrões aleatórios na calçada da biblioteca, mas se a gente abrir assim, ou se você olhar de longe, você vai ver que são palavras, né? A gente está vendo aqui, ó, biblioteca, é a palavra biblioteca em 12 línguas. Que interessante. E tem esse ponto cruz, né, que a gente está olhando aqui, é como se fosse um bordado mesmo na calçada da cidade. Então aqui você vê uma agulha, ó, passando no concreto. E temos mais obra ali, né, do Alex Fleming também. São esses murais, esse trabalho que ele faz com fotografia. A gente então vai agora, primeiro monumento da cidade de São Paulo? Isso, a gente vai no Largo da Memória, nome bem simbólico, onde tem o obelisco do Pix, que é o primeiro monumento da cidade de São Paulo. Esse, então, é o monumento mais antigo. Pois é, 1814 montaram esse obelisco aí. Então as pessoas chegavam em São Paulo e aqui era praticamente um portal. Você parava aqui, amarrava seu cavalo, bebia um pouco de água para depois ir para a cidade, né? Então era essa chegada e uma obra de arte que marca, né, a chegada na cidade de São Paulo. Mais do que os materiais, o que me interessa é a relação entre eles. Valtércio Caldas, que diz isso, então lhe pergunto, quando a obra, ou seja, esses materiais,
estão na cidade, aí sujeito à ação do tempo, sujeito à ação das pessoas, a relação é mais interessante? É bem mais interessante. Eu acho que todo material se relaciona com o outro. Tem uma frase do Lezama Lima, que é um poeta cubano, que diz o seguinte: o prazer da centopeia é quando chega a encruzilhada. Quanto mais problemas existirem, mais soluções são possíveis, né? E eu acho que é isso que move um pouco o artista. A possibilidade de criar uma coisa que apareça, mas de uma forma diferente. É como se a gente tivesse a possibilidade de fundar um tipo de aparecimento. Isso é o que mais me atrai. O que precisa ser levado em conta quando é uma arte pública? Olha, eu acho que nós aprendemos muito com essa situação que as obras nos criam, né? Criar uma obra significa criar uma situação nova. Criar uma obra significa estabelecer um parâmetro que não existia, né? As pessoas, quando olham para uma obra de arte, elas veem aquilo pela primeira vez, né? Elas têm que enfrentar, e ninguém passa incólume a um enfrentamento que está cuidando do aparecimento de alguma coisa que aquela pessoa não sabia. De certa forma, a arte tensiona o desconhecido e o conhecido para que essas duas partes reajam uma com a outra. Na realidade, a arte é uma linguagem que é capaz de pensar a respeito dela mesma. E quando a obra está num lugar de passagem, quando ela incomoda e quando a cidade pede a passagem por ela, como é que acontece? No Rio de Janeiro foi assim. Eu acho que o que eu aprendi com as experiências de esculturas públicas que eu fiz é que se uma obra de arte briga com a arquitetura, ela perde. A obra de arte tem que conversar com a arquitetura e de uma certa forma, criar um pacto, né? Quer dizer, uma escultura está numa cidade e ela está paralisada, ela é paralítica, ao passo que ao redor passam ônibus, automóveis, caminhões, pessoas. Quer dizer, existe uma dinâmica da cidade que relaciona aquela paralisia da obra com essa situação toda. É por isso que eu sempre achei que uma obra pública, ela não pode falar uma voz muito alta. Então, sempre que eu procurei pensar numa escultura pública, eu nunca pensei em fazer com que essa escultura falasse para todos, mas que falasse para cada um em particular. Por isso que eu sempre acreditei na intimidade de uma escultura pública, mesmo ela sendo pública.